data, porque eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor. E, que mais? É isso? Só? Vem, esposo. É isso, amém? Meu, R$450, no final de semana eu achei que era diária. Eu falei, não vai ficar tão barato para todo mundo ir, mas 450 agora eu fui pego de surpresa. Porque você não arruma lugar nenhum para você tomar café, almoçar e jantar. Cara, e a gente ainda vai promover lá, não sei se a Jaque falou, não prestei atenção em tudo, mas a gente vai promover lá uma festa não, na verdade um encontro para os casais no sábado e uma festa para as crianças, ou seja, as crianças que vão estar lá vão estar também recebendo ali, né, um movimento, vai ter um movimento com as crianças também. A gente pretende contratar uma equipe ali para poder ficar com as crianças, com os jovens, num salão à parte, uma baladinha lá para eles ficarem de boa, enquanto os casais estão sendo ministrados num outro espaço. E isso vai ser algo que a gente pretende. Na verdade, a ideia inicial era um momento de casais, né? Só que nós somos uma igreja da família, e indo lá a gente foi, né, com mais um casal. Aí você entra lá e você começa a ver um monte de coisa, você fala assim, meu, um casal tipo Júlio assim, não vai conseguir ficar lá de boa, entendeu? Porque vai falar, meu filho, ai meu filho, ai meu filho, aí vai querer ir embora no mesmo dia por causa do filho, aí vai chorar, né? O filho tá de boa em casa, ele que vai chorar. Mas na verdade é bom, porque as crianças vão poder brincar, vão poder ter um tempinho ali, tem piscina aquecida, é muito legal mesmo. Essa semana a gente vai produzir um videozinho para poder postar. Eu peço perdão porque essa semana para mim foi daquele jeito. Essas 2 últimas semanas eu não consegui pegar no celular praticamente, foram dias trabalhando até tarde. Minha mãe está aqui, não me deixa sozinho nessa, porque ela também me ajudou trabalhando até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, também me ajudando ali na mão de obra. Foram dias assim bem difíceis para a gente em relação ao trabalho, mas eu sei que Deus ele tem uma provisão, né, nesse processo. Sempre tem uma provisão no processo, amém? E Deus ele pretende, né, nos liberar para isso, e Deus nos conectou com esses recursos, e a gente trabalhou para que esses recursos chegassem nas nossas mãos, porque a gente sabe que são sementes também para o reino, para tudo aquilo que a gente vai viver, amém? Em nome de Jesus. Gente, a nossa casa, ela tem mais criança, né? A pastora Marli chegou aqui e ela falou assim, Rodolfo, a igreja tem mais criança do que gente. Ela zoando comigo, né? Porque na verdade a gente tem bastante criança, né, aqui. A gente tem adotado uma ideia de mudar, né? Então a gente tem trabalhado também, em paralelo ao meu trabalho, eu tenho trabalhado também a ideia da gente poder ir para um outro espaço. A gente tem hoje buscado uma solução em relação a mão de obra, em relação a toda a alteração de layout que a gente vai precisar lá no espaço. Então a gente está correndo atrás de orçamentos para a gente poder entender o quanto a gente gastaria ali, o quanto a gente vai pedir para o cara, né? Ainda vai ter que negociar isso com o cara para a gente poder conseguir uma carência, né? Então a gente tem trabalhado assim arduamente para a gente conseguir esses valores, todos esses montantes, para a gente apresentar para ele. Orem por isso, orem por nós, orem por tudo aquilo que... Orem por nós, quando eu falo orem por nós, não é orem por mim, pela Jaque, amém? Orem por nós, orem por nós, amém? O pão é nosso, né? Se o pão é nosso, amém? Então a gente precisa de vocês nessa daí também, engajados, entendendo o papel de cada um como igreja. Abre a sua Bíblia comigo. Em Marcos, no capítulo 14, a gente já vai apresentar uma bebezinha, na verdade, uma garotinha de 5 anos, mas antes eu quero falar sobre esse texto aqui. Marcos capítulo 14, gente, eu estou apaixonado pelo evangelho de Marcos. Eu confesso que foi um evangelho que eu passei assim umas 2, 3 vezes batido nos capítulos todos,
mas dessa vez eu peguei para estudar, peguei para penetrar mesmo. E cara, como tem coisas preciosas nesse evangelho. Verso 1, quando Jesus ele entra em Betânia, ele é ungido naquele lugar. E a palavra fala assim: faltavam 2 dias para um evento muito peculiar, que é a Páscoa. A Páscoa para mim, ela é o evento mais especial que existe, não pelo chocolate, nem pelo ovo, mas a Páscoa pelo significado bíblico e o amparo que ela nos dá para tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja. E essa festa e para a festa dos pães, os pães sem fermento. Lembra que a gente falou sobre os pães, a multiplicação dos pães, o domingo passado, ou retrasado, eu não lembro agora? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam assim: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles queriam pegar Jesus na crocodilagem. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, diga 300 denários. E o dinheiro dado aos pobres. Mas repreendiam severamente a Jesus com isso. Deixem-no em paz, Jesus disse. Deixa essa mulher em paz, porque estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e prometeram dinheiro a ele. Assim, ele procurava uma oportunidade de entregá-lo até aí. Percebam uma coisa, gente. Judas entrega Jesus por quantas moedas? Quem lembra? Quantas? 30 moedas. Ele entrega Jesus por 30 moedas. Só que o Judas mesmo, se você ler lá o evangelho de Mateus, você vai ver que quem cagueta, quem fala dos 300 denários, quem é? Judas. Judas é quem fala assim: cara, esse perfume vale uns 300 denários e vocês estão jogando, você está jogando esse perfume nos pés, você está desperdiçando essa essência. E toda vez que um cara, ele começa a contar moeda, toda vez que um cara começa a contar quanto tem, fazer censo da sua finança, ele começa a se perder. Ele começa a criar no próprio interior uma necessidade de, sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, eu conheci algumas pessoas assim, que ficavam contando moedinha para poder fazer alguma coisa. Era Judas. Judas, ele ficava fazendo cálculo o tempo todo. Se alguém dava um presente para alguém, ele ficava assim: olha só, esse presente aí foi X. Aí vinha o outro, dava um outro presente, aí ele falava: olha só, esse presente foi Y. E então ele ficava fazendo o cálculo matemático. No entanto, ele era o cara que cuidava das finanças de Jesus. Jesus colocou ele para cuidar das finanças, porque ele era um cara matemático, ele era um cara lógico, era um cara que pensava a respeito disso, e não seria difícil ele falar a respeito disso no momento em que ela estivesse jogando. Por quê? Porque eles estavam precisando de recurso. Eles precisavam de recurso porque eles saíam para poder fazer ali um trabalho cooperativo, auxiliando toda aquela população onde eles passavam. Eles também comiam, eles tinham também algumas necessidades básicas. Então era lógico ele pensar a respeito disso tudo. O que não era lógico? Judas vender Jesus por 10% do perfume que ele tinha acabado de precificar.
10% vai ser sempre um problema para muita gente, meu irmão. Deixa eu te contar uma história. E eu estou falando disso, não é para você, não fecha o teu coração não, porque você precisa aprender o que você faz. O Egito, eles cobravam 90% de impostos de todo hebreu. Se você era um hebreu, se você era um cristão, se você se auto-intitulava um cristão, o Egito te cobrava 90% de impostos, e você vivia com 10% apenas. Quando eles saíram do Egito, esse processo ele foi revertido. Deus disse, através de alguns dos profetas, alguns dos homens de Deus que andaram ali junto com aqueles caras, disse para que todo aquele movimento ele não pudesse mais existir, que eles fossem libertos, e que aquela liberdade ela precisava ser assistida, era uma liberdade que precisava ser vista e vivida. Quando o Judas ele dá ali um valor, e depois ele sentencia Jesus pelos mesmos 10% daquele valor, Judas ele estava provando que de Jesus ele não conhecia nada. Ele estava provando que da história ele não conhecia nada. Ele estava provando que de tudo aquilo que ele estava querendo viver, ou que ele estava vivendo, ele não conhecia nada. Ele pura e simplesmente estava ali naquela embarcação para poder assumir um posto de repente, se sobrar alguma coisa para mim, joia. Mas só que Deus não nos chamou para sobrar alguma coisa para nós e joia. Deus não chamou a gente para vir num ambiente como esse, de sobrenaturalidade, e se respingar algum óleo na minha cabeça, beleza. Isso na verdade é um pensamento egípcio, é um pensamento no qual quer te tirar tudo e deixar você só com a sobra. Dá para entender? O que a gente fala aqui a respeito de recursos não é pura e simplesmente aquilo que a gente quer extrair de alguém, mas na verdade o propósito ele sempre revela uma promessa. O processo revela um propósito, e o propósito revela uma promessa. Você pega, por exemplo, aquela passagem que está em Lucas, quando fala ali a 30, 60 e 100. Sim ou não? Vocês já escutaram essa matemática? 30 é o processo, 60 é o propósito, 100 é a promessa. A cruz era o processo, a entrega era o processo, a morte de Jesus era o propósito, mas a ressurreição era a promessa. Nós precisamos entender que quando nós estamos num ambiente como esse, exatamente como esse, nós não estamos sendo extorquidos, nós estamos sendo apresentados a Deus. Aquela mulher em Marcos também, no capítulo 10, ela lança ali as suas moedinhas, 2 moedinhas só, porque ela sabia quem Jesus era, e Jesus estava lá para ver. Ela sabia quem Deus era, ela sabia da história do Egito, ela sabia de onde Deus tirou ela, e ela falou assim: essas moedas não me dominam, mas eu domino elas. E quando Jesus olha para aquela entrega, Jesus fala assim: ela deu mais do que todo mundo. Ué, mas tinha homens muito ricos naquele lugar. Certamente ela não deu a maior oferta, porque a oferta ela nunca vai ser medida pelo tanto, mas pelo quanto. Nunca vai ser por quanto você pode dar mais, mas é pelo quanto que você entendeu, o quanto que você sabe que aquilo vai promover algo para Deus. Vocês sabem que a gente não gasta muito tempo, a gente passou aqui 9, 10 meses sem falar de oferta, mas nós não podemos ser roubados daquilo que Deus ele quer fazer através das nossas vidas, daquilo que Deus ele está querendo fazer através da minha vida, através da vida de cada um de vocês. Eu não posso permitir ficar hoje na minha casa sabendo que, puxa vida, as coisas podem acontecer. Não, elas não vão acontecer enquanto eu não for, enquanto eu não entregar, enquanto eu não fizer, enquanto eu não me dispor. Sabe qual que é o valor de um fruto?
É o processo. O fruto, ele era uma semente. Sim ou não? O fruto era uma semente que foi lançada no chão, processo. Depois nasce uma árvore, propósito. E depois nasce um fruto, promessa. A promessa de uma árvore é que ela dê fruto. A verdade é que, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou me envolvendo com isso? É para poder tentar fazer com que você entenda que todo o processo ele vai te levar a uma promessa e não a um propósito. Não a um propósito. Existem conferências e conferências a respeito de propósitos, mas a gente já tem a promessa, cara. A gente já tem uma promessa, e quando nós começarmos a caminhar nela, vai ficar muito mais fácil da gente começar a entender. E como é que se caminha nela, Rodolfo? É quando de fato eu compreendo quem foi que me chamou. É quando de fato eu compreendo quem foi que me habilitou para esse propósito, para essa promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu já findo aqui. A semente, ela gera uma árvore que depois vai gerar um fruto. E no próprio fruto, por isso que a palavra fala que aquele que aprendeu, que entendeu, aquele que semeia, ele recebe sempre mais sementes. Porque na verdade, na semente que você come, aliás, no fruto que você come, existem mais sementes. Já comeu, já chupou uma laranja e mastigou uma semente da laranja? Ela é amarga, né? Porque ela não foi feita para comer. Toda vez que você come a semente, você esmaga um processo. Você destrói um processo que iria se iniciar novamente. E que aquele fruto, que geralmente uma laranja vem, né? É até ruim de comer quando você come uma laranja com muita semente. Você fala, meu Deus, não dá nem para chupar a laranja direito. Tem tanta semente, na verdade aquilo lá é uma bênção. Porque se você voltar aquelas sementes para uma terra de novo, vai produzir muito mais laranjas. É exatamente isso que Deus ele quer fazer com a gente, cara. É por isso que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. É por isso que nunca a gente pode chegar e simplesmente fazer uma doação, um donativo. Então uma pessoa que me procurou, e eu já falei disso aqui. Não, eu quero dizimar lá. Eu falei assim, não, eu quero fazer. Eu falei, cara, você serve numa igreja, você serve num local, você serve com uma família. Dizima lá. A gente não quer aumentar o nosso recurso financeiro. Esse não é o propósito. O propósito é entender que quando nós estamos aqui, quando nós conseguimos sentar aqui, ou em qualquer outro lugar que a gente sentar, que a gente saiba que a gente está indo para o lugar que é nosso. Para um lugar onde a gente pode falar assim, cara, eu quero ir lá. Ainda que ele esteja fechado, pegar a chave, eu quero sentar lá, hoje eu quero ficar lá o tempo todo, como o Bruno fez esses dias. Veio aqui e ficou aqui, não sei, ficou orando, não sei o que ele fez. Mas veio com o violão dele e ficou aqui adorando. Porque na verdade, não é meu. Tem um ensino na oração do Pai Nosso, é que a primeira coisa que Jesus ensina é que o Pai é nosso, e depois ele fala do pão nosso. Ele sempre ensina primeiro o provedor, e depois ele fala da provisão. Sempre os céus eles vão aparecer primeiro. Sempre os céus e aquele que é dono dos céus vai aparecer primeiro do que qualquer outra coisa. Se assim não for nas nossas vidas, nada mais importa. E eu precisava falar a respeito disso com vocês para que a gente possa entender, para que vocês possam entender. Vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Tudo aquilo que vocês têm entregue aqui, vocês estão vendo com os próprios olhos tudo aquilo que o Senhor ele tem feito nesse lugar, amém? Que Deus ele possa
a abençoar as sementes do seu coração. Deixa eu orar por essas sementes. Coloque uma de suas mãos em seu coração aí. Pai, eu quero te apresentar cada uma das sementes, Pai, que estão sendo lançadas nesse lugar. Sementes quais, Pai, tem nos auxiliado, Senhor Jesus, no avanço. São famílias, Pai. Aqui mesmo, Senhor Jesus, eu já consigo ver. Antes, Pai, só vinha a Karen e o Daniel. E hoje, Senhor Jesus, a família deles estão sentada aqui tomando, Pai, uma fileira, pelo menos. Assim, Senhor Jesus, Pai. Quando nós vemos, Pai, os nossos irmãos, os nossos pais, as pessoas que estão aqui, essa, Senhor Jesus, é a recompensa da semente. Esse Pai, o verdadeiro valor que existe dentro de um fruto. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque os nossos olhos têm entendido a provisão. Nós não estamos, Pai, pagando indulgência, nós não estamos pagando por um milagre. Não, Pai, nós estamos vivendo o milagre, porque nós acreditamos no que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada semente que será lançada. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos, Pai, o coração dos teus filhos. Que nós entremos, Pai, num mês tão próspero, num mês tão abençoado, Pai. Que as nossas sementes, elas venham frutificar no processo, no propósito e na promessa, da glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode fazer a tua contribuição através da maquininha que fica ali o tempo todo, desse gasofilaço que fica aí. Também você deve ter aí um papelzinho na sua cadeira com um QR Code, você pode fazer nessa conta. Se você prefere uma chave Pix, você pode fazer através do colabore@oreigreja.com.br. Em nome de Jesus, pega a Tayla lá pra gente poder apresentá-la ao Senhor. Vem cá, Michael, vem cá, Tayane, e esse aqui é o Malcolm. Gente, vem mais pra cá um pouquinho. Vem cá, Tayla. A Tayla tá lindona hoje, ó. Meu Deus, hein? Não é hoje não, na verdade você sempre tá linda, mas hoje você caprichou. Essa família aqui, eu tive o privilégio de casá-los em que ano? 2012 eu tive o privilégio de casá-los. Conheço a família deles, a Mônica, a família toda, uma família muito querida, uma família que eu tenho um carinho especial. A gente começou um ministério na Zona Leste e a gente começou ali praticamente juntos, e tudo aquilo que Deus fez naquele lugar foi muito especial. E Deus soprou a gente para cá, para Guarulhos, e depois soprou esse casal que chegou agora, falando, eu vi eles nos visitando no dia do aniversário, eu falei, eles vieram no aniversário, né? Legal, muito bom. Aí o Michael me fala assim, não, a gente mudou para cá, agora você vai ter que ver a gente muito mais. Eu falei, glória a Deus por isso. A gente tem vivido um tempo muito especial aqui, e o sinônimo maior de crescimento, de tudo aquilo que Deus ele tem feito. Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra crescimento, eu prefiro a palavra desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele atrai muito mais a realidade do que Deus ele faz. Que Deus, o trabalho de Deus é guardar e cultivar. E o que Deus tem feito diante dos meus olhos, que vi esse casal aqui lá no comecinho da sua história, e hoje aqui com o Malcolm já está com 8, e a Tayla com 5 anos de idade. Deus tem feito grandes coisas, amém? Na vida das famílias, e isso é o que mais importa. Portanto, eles não fizeram, eles só apresentaram o Malcolm por enquanto, e o Michael falou para mim, a gente pode apresentar a Tayla? Eu falei assim, mas com grande prazer, amém? Por isso eu quero pedir para que você me ajude nesse instante,
pedir para que vocês estendam uma de suas mãos em direção a Tayla. E eu quero te pedir um favorzaço. Semana passada nós batizamos algumas vidas aqui, amém? Nós batizamos algumas vidas. Essas vidas que foram batizadas, eles entenderam o propósito, entenderam o caminho, entenderam o processo. E hoje nós estamos apresentando essa pequena aqui. Por que nós apresentamos a Tayla? Simplesmente porque a Tayla ela não entendeu ainda exatamente o caminho e o percurso do arrependimento. Mas ela sabe exatamente que quando chegar no dia dela, chegar no momento dela, ela também vai descer as águas do batismo. E hoje tudo que nós fazemos é aquilo que fala em Lucas, no capítulo 2:22. Capítulo 2, verso 22, melhor dizendo. Fala que Jesus ele foi levado ao templo para ser apresentado pelos seus pais. E assim, esses dois aqui estão fazendo exatamente aquilo que Deus nos pede. Amém? Esse é o famoso Deus conosco, é aquele que habita no nosso meio. Ele está trazendo isso para essa realidade, amém? Pai, nós selamos, Pai, vem cá, amor. Nós selamos a vida da Tayla, Senhor Jesus, com a tua porção. Apresentando, Senhor Jesus, essa pequena garota, Pai, para esse ciclo e para esse tempo. Nós, Senhor Jesus, selamos os seus pés, Pai. Selamos, Senhor Jesus, o seu coraçãozinho, selamos a sua mente. Nós te pedimos, Pai, que a partir dela, Pai, haja, Senhor Jesus, um resplandecer, Senhor, da glória, através, Senhor, dessa menina, que ela possa ser reconhecida, Senhor Jesus, nos céus e na terra, que ela seja, Senhor Jesus, vista, Pai, com olhos, Senhor Jesus, abundantes, com vida abundante. Nós apresentamos a Tayla porque sabemos, Senhor Jesus, que ela é, Senhor, uma flecha, Pai, na aljava, ela é uma flecha, Senhor Jesus, na aljava desses, Pai, que são seus pais. Ela será lançada, Senhor Jesus, a lugares, Pai, a níveis de experiência, a lugares, Senhor Jesus, de despertamento, Pai, para que ela seja, Senhor Jesus, alvo, Pai, da tua graça, e as pessoas que estarão ao seu redor sejam alcançadas, Pai, sejam vistas, sejam, Senhor, reconhecidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós depositamos sobre a vida da Tayla, Pai, uma unção, o óleo que despedaça todo tipo de jugo maligno das trevas. Nós aguardamos como igreja, nós cultivamos, Senhor Jesus, essa semente, para que ela venha frutificar a 30, 60 e 100, para que ela seja, Senhor Jesus, Pai, a menina dos teus olhos, como lá em Salmos 17:8, eu declaro o Espírito Santo de Deus sobre a vida da Tayla, uma nova estação, uma nova porção, olhos abertos, despertamento, e eu declaro sobre a vida da Tayane, do Maicon, do Malcolm, eu declaro sobre esses pais, uma nova unção, Pai, um novo tempo, um tempo, Senhor Jesus, onde virá a sabedoria, o conhecimento, virá, Senhor Jesus, o entendimento, que a graça e o conselho, o Espírito Santo, o Consolador esteja sobre eles, ajudando-os, Pai, a desenvolver e cultivar, Pai, esse jardim que é a Tayla, esse jardim que é o mal. Hoje nós apresentamos aqui a Tayla, em teu altar, declarando sobre ela vida e vida abundante. Ela é, Pai, uma promessa. Ela é, Senhor Jesus, eles ainda contarão esse testemunho aqui a respeito de tudo aquilo que foi, Senhor Jesus, esse processo até chegar no propósito, na promessa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque os meus olhos aqui, Pai, talvez da maioria aqui ainda não, mas os meus olhos, Pai, contemplam a tua bondade nesse altar. O Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Assim nós apresentamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Você quer falar alguma coisa? Fala assim: Deus abençoe. Que Deus abençoe. Uhul! Glória a Deus. Aí, ó.
Esse aqui é só um carinho da igreja para você, uma Bíblia para você. E esse aqui não deu muito certo, mas a gente vai preparar um outro coloridinho, porque a gente estava sem tinta preta aqui. Depois corta aí, brincadeira. A gente estava sem a tinta mesmo, preta, mas guarda esse aqui. Na semana que vem vocês pegam o original, tá bom? Em nome de Jesus, enquadrado e tudo certinho, tá bom? Glória a Deus. Vai lá para aquele cantinho de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Gente, alguém tem um testemunho para contar aí que quer contar? Alguém? Alguém? Sim, não, não, sim? Não? Não? Abre sua Bíblia comigo então, em Isaías, no capítulo 66. Isaías, no capítulo 61. Perdão, 66:1. Desculpa. Vocês já estavam mudando de página aí, né? Eu falei o primeiro certo, depois eu falei o segundo errado. Isaías é um evangelho no Velho Testamento. Isaías contém muitas histórias que competem para esse tempo. Marcinho fazendo aniversário, hein? Hoje tá ficando mais velho, não é fácil fazer 18, né? Eu vi lá. Nós tivemos o Dani também fazendo aniversário, Fábio, uma galera aí. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que cada espécie de casa, que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Só até aqui. E eu quero orar com vocês, amém? Coloque a sua mão aí sobre a palavra. Peça para o Senhor Ele falar com você. Espírito Santo, nós te pedimos toda a orientação, Pai. Nós somos uma igreja, Senhor Jesus, que preza pela Tua palavra, preza pelo ensinamento, preza, Senhor Jesus, e persegue, Pai, a verdade. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que a Tua palavra ela venha penetrar aos nossos corações aqui e agora, a ponto de dividir juntas medulas, a ponto de estabelecer, Senhor Jesus, um rigor celestial dentro de nós. Mexe conosco, Pai. Move o nosso coração e nosso entendimento agora. Quebra todo intelecto, repara, Senhor Jesus, aquilo que é necessário, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde. Em nome de Jesus, amém? Isaías, no capítulo 66 que nós lemos, ele está falando a respeito daqueles que sempre quiseram construir ou edificar uma casa para Deus. O que é edificar uma casa? Edificar uma casa nada mais é do que você estar no mesmo terreno onde já existe algo e você construir em cima. Algumas pessoas que se casaram e resolveram morar em casa ou numa casa que já existia da família, o que eles fizeram? Eles acabaram construindo em cima. Eles edificaram aquela casa, eles trouxeram mais um pavimento ali e construíram acima. A ideia de Deus, ela é exatamente essa, que se edifique uma casa, mas
O homem sempre quis construir uma casa para Deus no melhor lugar. Principalmente quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender um pouco mais. Você vê, por exemplo, Davi querendo construir uma casa para Deus. Você vê Salomão querendo construir uma casa para Deus. E aí você vê Jesus lá no Novo Testamento debatendo com os fariseus e fala que ele vai destruir aquele templo que tinha sido construído por mãos de homens. Você fala, meu Deus, que discrepância, que coisa mais doida, intolerante. Os homens lá querendo construir algo e vem Jesus querendo destruir algo. Jesus, na verdade, ele vem com toda a aptidão e conhecimento da graça, daquilo que Deus ele tinha. Ele carregava a plenitude. Jesus, ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Jesus, ele tinha dentro dele uma realidade. E qual era a realidade que existia dentro de Jesus? Era a realidade dos céus, tudo bem? Jesus, ele nunca olhou para as coisas terrenas a partir das coisas terrenas. Jesus sempre olhou para as coisas terrenas a partir das coisas do alto. Jesus, ele olhava sempre de cima. Jesus, ele tinha uma ótica, uma visão diferente de tudo aquilo que era apresentado por homens. Jesus, ele sempre atua de forma que o homem não vai entender, porque se o homem necessita entender, então são coisas de homens. A palavra nos ensina que a paz que excede o entendimento humano, ela não está antes do entendimento, ela está depois. E muitas vezes eu e você, nós paramos no entendimento, por quê? Porque nós precisamos entender. E Jesus, ele rebate isso. Se você ler depois no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, você vai ler lá Jesus, ele dando uma consciência, uma nova consciência para aquelas pessoas, para que elas saíssem daquela condição de pensamento, para que elas fugissem daquela ideologia, para aquele momento, porque Jesus, ele queria mostrar aquilo que estava após tudo aquilo que eles estavam vivendo. E ele fala para eles, vocês não vão entender olhando dessa forma. Vocês não vão conseguir entender olhando com as próprias necessidades. Vocês não vão conseguir entender pensando apenas num instinto unitário. Vocês precisam entender e olhar para o instinto coletivo, sempre assim. É por isso que nós lemos aqui para encaixar o início, para ilustrar esse início, que o céu é o trono de Deus, e a terra é como o estrado dos seus pés. A Jaque citou aqui, eu já assisti esse filme, A Cabana, mas muito me chama a atenção aquele filme, por quê? Porque aquilo ali é a ótica de Deus, dentro da realidade de um homem, e quando você assiste, você tem um impacto, principalmente quando você conhece a palavra, você sofre um impacto por dentro, porque essa é uma realidade. A realidade que aquele homem estava vivendo, era uma realidade a partir da visão de Deus, e não da visão dele. Então ele é combatido, então o tempo todo ele é confrontado, porque não tinha a ver com a visão dele, tinha a ver com a visão de Deus. Quando Jesus ele foi lançado, e esse é um dos versículos mais conhecidos talvez do mundo, João 3,16, você conhece, eu conheço, a gente sabe de cor e salteado. E Deus amou tanto, ou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Vamos lá. Gênesis ensina para a gente que haviam duas pessoas no jardim, tudo bem? Eu preciso de vocês hoje conectados. Haviam duas pessoas no jardim. Uma delas era Adão e outra Eva. Adão, o significado do nome Adão e também de tudo aquilo que ele faria, era humanidade. Toda a humanidade estava dentro de Adão, e em Eva estava a vida. Eva significa vida, tudo bem? Então, em duas pessoas no jardim,
existia tanto a humanidade quanto a vida. Certo? Vocês estão aqui. Essas duas pessoas, elas erram no procedimento com Deus, e a partir do momento em que eles erram no procedimento com Deus, o que acontece? Eles perdem agora aquela autoridade que lhes foi concedida. Agora então, tudo que Adão faz a partir dele mesmo, gera pecado, gera consequência. Tudo que Eva gera a partir de Adão, está no pecado, está na inconsistência. Ou seja, nada mais vai favorecer aquela pessoa. Por isso que nós hoje recebemos e fomos imputados na morte. Por quê? Por que hoje nós morremos? Não era para a gente morrer, tudo bem? Era para a gente ser um ser vivente o tempo todo, a vida toda, era uma vida eterna a ser vivida. Só que nesse processo nós perdemos a vida. Por que nós perdemos a vida? Porque eles erraram, eles saíram do caminho. Então vem Deus com um novo projeto. E qual que era o projeto de Deus? Redenção da humanidade. O que era render a humanidade? Render a humanidade era transformar agora o Adão caído num Adão novo. E quem é o novo Adão? Jesus. Só que em Jesus agora não pode mais habitar. Aliás, Jesus agora ele não pode mais coabitar. Jesus agora ele só habita. Em Jesus agora habita tanto a humanidade quanto a vida. Por isso que nele habita a vida plena, a vida toda. É exatamente por isso e por essa consciência que hoje nós precisamos dele. É por isso que hoje o sacerdócio, é por isso que hoje todas as coisas estão em Jesus. Não existe mais nada fora de Jesus. Qualquer coisa que nós precisamos buscar está nele. A ciência hoje, comprovadamente, ela trabalha em pró daquilo tudo o que está em Jesus, a partir daquilo que foi depositado em Eva. Eles reconhecem quem Jesus é por conta de uma mitocôndria inicial, chamada Eva mitocondrial, que é aquilo que inicia o homem, sim ou não? Quem é da área da saúde? É o início do homem, todo mundo sabe. Por isso que quando eu e você, nós estamos afastados de Jesus, o que nós sentimos? Um vazio imenso, que a gente não consegue explicar. Vocês estão aqui não? Por que isso tem a ver? O que, Rodolfo, isso tem a ver com o céu ser o céu do Senhor? O que isso tem a ver com o Senhor estar com os seus pés sobre a terra? É que Jesus, todas as vezes que Jesus ele quer e precisa chamar alguém para si, ele precisa mostrar para essa pessoa as realidades espirituais que estão concernentes. Ele precisa mostrar para mim e para você uma realidade. Então ele te coloca agora em fase de perigo. Então todas as vezes que você acessa o coração de Jesus, você perde as garantias e o sustento da vida. Você fica extremamente desgovernado, em choque. Você fala assim: meu Deus, por que isso acontece? E por que Jesus faz isso? Para ele te colocar agora no lugar onde ele pode te movimentar. Quando Deus, que é Jesus, quis mostrar para Adão uma forma dele fazer as coisas, o que Deus faz com Adão? Põe ele para dormir. Porque todas as vezes que Deus coloca alguém para dormir, é a única forma que ele tem de poder fazer do jeito dele. Porque se Adão tivesse acordado, Adão ia dar um jeito de fazer do jeito dele. Ei, aquela realidade que Deus começou a mostrar para aquele cara, era a realidade dele mesmo. Voltando agora para o filme, quem assistiu? Todo o movimento espiritual que acontece coloca aquele cara para dormir, para que ele possa ter um choque de realidade, é levado a uma outra extremidade, e naquela extremidade ele é tocado,
e porque ele foi tocado, a última palavra que ele fala para Deus: eu não quero me afastar de você, porque se eu me afastar de você, eu já sei o que vai acontecer de novo. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós somos levados ao nosso interior, e no nosso interior existe uma lacuna gigante que só Ele pode preencher. Mas o que isso tem a ver com a história, Rodolfo, é que todas as vezes que Jesus ele precisa acessar o lugar vazio em mim e em você, Ele precisa te parar um pouco. Ele precisa te colocar numa situação de risco. Ah, Jesus. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Verso 22. Se conecta aí. Acho que vocês já viram aqui um desenho que eu fiz com um pé na água e está escrito sobre as águas. Estava ali? Eu não olhei para trás, estava? Sobre as águas é uma frase de duplo sentido. Por que duplo sentido? Porque é sobre as águas mesmo por cima da água, mas também é sobre a água que a gente vai falar. Todas as vezes que você escutar água ou águas na Bíblia, Deus, Jesus ou qualquer um dos que foram inspirados por eles, escreveram a respeito de multidão, a respeito de muitas pessoas. Quando nós lemos, pode deixar aqui para mim por enquanto, quando nós lemos João 3,16, e Deus amou o mundo tanto, que deu, essa palavra deu, introduziu, lançou, jogou, colocou lá. Foi lançado lá, porque se ele não fosse lançado ali, alguma coisa de muito complicada aconteceria, ou de muito pior aconteceria com a humanidade. Imagina eu e você hoje, tendo que pagar pelo pecado de Adão. Imagina eu e você hoje, a gente já tem que pagar algumas coisas, mesmo Jesus tendo pago, mas imagina você hoje, tendo que pagar pelas caquinhas de Adão. Imagina, cara, a gente estaria sofrendo e muito. Agora, quando Jesus ele é lançado, introduzido nas nossas dificuldades, quando Jesus ele é lançado agora naquilo que era para ser nosso, mas ele foi lançado, automaticamente ele toma para si, depois você lê Isaías 53, ele toma para si todas as nossas culpas, ele toma para si agora tudo aquilo que era para ser nosso, para cair sobre os nossos ombros, mas ele toma para ele. Agora olha só, Mateus no capítulo 14, no verso 22, logo em seguida do que? Nós falamos aqui sobre a multiplicação dos pães, nós falamos aqui sobre também a decapitação de João Batista. João Batista ele teve que perder a cabeça, porque João Batista não era o cabeça, então Deus permite que João Batista perca a cabeça, por quê? Para que Jesus acesse o lugar, e Jesus então acessa o lugar, e quando Jesus acessa o lugar, a primeira coisa que Jesus faz é multiplicar os pães. Quem são os pães? Hoje, todos aqueles que eram discípulos, eles entenderam que eles eram o pão. Gente, presta atenção em mim, existem dois tipos de pessoa dentro da igreja: multidão e discípulo. Não existe mais ninguém. Ah, mas e o pastor? Não existe mais ninguém. Ou é discípulo de Jesus, ou é multidão. Multidão está atrás de pão, que eu e você somos. Você só consegue convencer alguém pelo estômago, meu irmão.
Quem já ouviu isso na igreja? Fala assim, meu Deus, fazer um bolo para a igreja não dá certo, porque eles comem tudo, pode ser o bolo, pior bolo, não é isso? A gente escuta isso zoando, né? Ah, a igreja você compra pelo estômago, né? Quantas vezes a gente escuta isso? A verdade é que é verdade, porque multidão está sempre atrás de pão, e discípulo está em representar aquilo que Jesus é. Jesus é pão. Quando ele reparte o pão com os discípulos, é para dizer para eles assim, está aqui um pedaço de mim que vocês vão compartilhar. Então tudo que Jesus ele vai fazendo, ele faz por um propósito. Vocês estão aqui, não? Ele faz por um propósito, é para poder marcar eu e você, para dizer assim, você agora tem um compromisso. Ou você vai ser pão, aliás, ou você vai ser multidão, ou você vai ser discípulo. Ou você vai carregar aquilo que eu te chamei para carregar, ou você vai ser carregado. Tudo bem? E não é um problema ser carregado. É um problema você querer carregar e não ter força. Logo em seguida, Jesus ele insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Calma aí. Jesus despediu a multidão, mas Jesus levava quem para orar sempre com ele? Os discípulos. Discípulo anda perto, meu irmão. Multidão vem só quando precisa. Multidão está com Jesus só na necessidade. Jesus, ele não tem problema em despedir a multidão, mas ele tem problema com os discípulos que dormem, sim ou não? Vocês estão aí? A verdade é que, quando Jesus ele despede a multidão, é um ensino para mim e para você. Vai ter coisa na nossa vida que a gente vai precisar despedir, vai ter coisa que a gente vai precisar dar tchau e vai falar assim, isso aqui já não serve mais. Se você é discípulo, vai ter coisa que você vai falar assim, isso aqui já não serve mais, isso aqui para mim já não dá. Vai ter coisa, meu irmão, que você não vai conseguir falar tchau, mas vai ter coisa que vai te incomodar, porque se você foi chamado para ser discípulo, não vai adiantar você querer ser multidão. Se você foi chamado para ser alguma coisa ou algum correspondente de Jesus, então não vai adiantar você se esconder no meio da multidão. Lembra de Pedro? Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro se escondeu onde? No meio da multidão, ficou lá quietinho. Quando olharam Pedro, falaram, você anda com Jesus. Ele, eu não adianta, cara. A tua cara marca que você anda com Jesus. As suas atitudes marcam que você anda com Jesus. As tuas atitudes, elas mudam aquela real consciência de que você já não é mais multidão, de que você é agora alguém que está junto com Ele. E Jesus, Ele não tem problema em despedir aquilo que não quer andar com Ele. Jesus não tem problema, meu irmão. Se Jesus não tem problema, eu vou ter menos ainda. Eu sou discípulo dele. Eu só faço o que o meu pai faz, e eu só falo o que o meu pai fala. Aí ele continua o texto, bora para o 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado ou agitado pelas águas, porque o vento soprava em sentido contrário. Quantas vezes, meu irmão, o vento sopra ao contrário na tua vida? Uma questãozinha. Se você tem lembranças agora de muitos ventos contrários, então você não é multidão. Então você já não é mais multidão. Porque o vento estava soprando contrário para os discípulos que estavam dentro da água, mas para aqueles que estavam esperando Jesus para comer pão, que estavam lá na margem esperando Ele, e quando eles viram que Ele não estava naquela margem, eles correram e foram para outra margem. Não é perto não, tá? Aquele lago ele tem 20 quilômetros por 10 quilômetros de largura. Eles correram bastante para alcançar Jesus do outro lado.
Aqueles que estão com fome, eles vão correr mesmo, não importa. Mas os discípulos vão entrar no barco. Jesus vai entrar com eles, para dizer: vocês não estão sozinhos. E aí, próximo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se, alta madrugada, em torno de 3 a 6 da manhã. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Lembra que Jesus, ele foi lançado no mundo, ele foi colocado no mundo por Deus para poder cumprir aquilo que ele tinha como missão, que era a redenção, que era o resgate de todos. Jesus pega um só dos discípulos. Ele poderia ter ensinado para todos? Poderia. Só Pedro se levanta e fala assim: eu quero ir. Pedro, na verdade, ele se levanta mais algumas vezes, né? Se você ler depois já no capítulo da frente, o 16, você vai ver Pedro se levantando de novo e dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que antes disso, alguém já tinha dito para Jesus. Se você ler esse texto mesmo aqui, na sequência dele, você vai ver que os discípulos falaram para ele assim: você não é normal não, você é o Filho do Deus vivo. Antes alguém já tinha falado para ele. Mas por que Pedro pega Jesus pega só um cara, só Pedro? Porque Jesus precisava mostrar para todo mundo o que ele queria fazer. E aí, então nós começamos a entender o que de fato Jesus estava mostrando para Pedro. Barco vem da palavra pluno, e de uma forma obsoleta do plu, que significa lavar a vestimenta, e é também usado figuradamente, se liga nisso, para apontar aqueles que pela fé se apoderam dos resultados da expiação de Cristo, de tal forma que são considerados puros e sem pecados por Deus, através de Jesus. Essa forma que Jesus ele faz, essa condução de Jesus até o barco, é para mostrar para eles assim: eu quero agora mostrar para vocês o que eu vim para fazer. Eu quero levar vocês a um nível agora de consciência, de purificação, que vocês não estão entendendo ainda, mas vocês já vão entender. Então Jesus ele começa a dar agora uma nova atividade para aqueles caras, e através de Pedro ele fala: Pedro, vem para fora, você é o único que faria isso. Então Pedro vai e é lançado para fora do barco. Quando Pedro é lançado para fora do barco, eu creio que a maioria de nós aqui teríamos dificuldade para sair daquele barco naquele momento. Pedro é lançado para fora do barco. Pedro anda sobre as águas. A palavra fala que ele anda sobre as águas. Só que ele começa a afundar. E Jesus ele fala assim: por que você duvidou? Essa palavra duvidou, ela não é de dúvida no sentido de tipo assim, cara, não era para você fazer isso, era para você fazer aquilo. Não era esse tipo de dúvida. Essa palavra significa que Pedro foi levado a realizar algo que ele não acreditou, diante de tudo aquilo que ele escutou já de Jesus. Então imagina eu e você que andamos com Jesus, sabemos como Jesus vai fazer, de repente ele faz, a gente fala assim: não é possível. E Jesus fala para ele assim: você está duvidando disso, cara? Você está duvidando daquilo que eu posso fazer? Você está entrando, você está acessando uma área agora muito perigosa. Então Jesus permite que ele comece a afundar, porque foi exatamente o que Jesus veio fazer, e aquela era a única forma de Jesus demonstrar que as águas para aqueles caras, que demonstram essa redenção de Jesus, demonstram o resgate de Jesus a muitos,
que era o que ele queria fazer em Pedro. Tá claro ou não? O que Jesus queria fazer com todos, Jesus demonstra primeiro para Pedro. Todos os rituais de Jesus que nós cumprimos hoje, Ele cumpre em nós para que nós possamos apresentar isso para os outros. Quando Ele faz isso com Pedro, Ele afunda Pedro naquelas águas, Ele está dizendo assim: Pedro, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou te colocar em lugares, você vai acessar as muitas águas, você vai acessar lugares que você não iria, cara. É por isso que Jesus logo estende a mão para ele. A religião não estenderia, mas Jesus estende a mão para ele, puxa ele de volta, e entra com ele no barco de novo, e começa a explicar para ele. Lembra na semana passada que a gente leu Marcos no capítulo 6, eu não vou lembrar agora qual que é o versículo, mas Jesus, ele fala assim, que tudo isso aconteceu, essa agitação nas águas aconteceram, o Pedro andou sobre as águas, mas ele fala assim, e eles não acreditaram, eles não entenderam a multiplicação dos pães. Vocês lembram ou não? Vocês já leram esse texto? Põe Marcos para mim, capítulo 6, 48 para mim, só para eu ver se é esse verso. Sobre as águas, passar por eles. Próximo. Quando viram andando pelo lago, fosse um fantasma. O próximo. Pois todos já tinham ficado aterrorizados segundo Jesus. Próximo. Então subiu junto a eles e ficaram atônitos. Próximo. E pois não tinham entendido o quê? O milagre dos pães. Jesus veio numa sequência de ensino com aqueles caras, para fazer eles entenderem uma realidade. Vocês estão, tudo bem, eu estou muito prolixo hoje, mas presta atenção, ele estava querendo fazer aqueles caras entenderem de qualquer forma, porque Jesus ele veio para poder habilitar aqueles 12 homens, para uma missão, tudo bem? Jesus precisava fazer com que aquilo ardesse no coração daqueles caras, e Jesus foi cada vez aprofundando o ensino, cada vez foi colocando aqueles caras agora em xeque, num xeque maior, para fazer com que eles entendessem a realidade daquele momento. Dá para vocês entenderem? Essas agitações todas que existem dentro de nós, essa agitação que existe na nossa mente, ela é tudo para poder exemplificar aquilo que Jesus ele quer fazer, porque Jesus ele está movimentando o teu coração e o teu interior, porque Jesus ele quer usar você na tua melhor forma. Você vai, meu irmão, você vai negar Jesus, você vai fazer um monte de coisa, mas Jesus ele não vai se cansar de você, assim como ele não se cansou de mim, assim como ele não se cansou de Pedro. Jesus ele foi até o último para poder ensinar Pedro, para poder preparar Pedro, para poder preparar os outros demais, tudo porque Jesus amava aqueles caras, e sabia que eles tinham dentro deles capacidade. Quando aqueles caras olharam para dentro deles, eles não tinham o vislumbre que Jesus tinha. Talvez aquele fosse o ponto central. Eu consigo olhar para algumas pessoas, e eu consigo ver em algumas pessoas a capacidade que aquelas pessoas teriam, ou têm, de realização, mas quando elas olham para elas mesmas, assim como acontece comigo, eu mesmo olho para mim. Quantas pessoas disseram para mim: Rodolfo, você isso, você aquilo, mas quando eu mesmo olho para mim, eu falo assim: meu Deus, está longe da minha forma de entender isso, eu não consigo entender isso. Só que Jesus ele continua vindo ao meu encontro. Jesus continua me ensinando, Jesus continua me desejando, Jesus todo o tempo continua desejando o meu coração, desejando a minha vida. Jesus continua o tempo todo me chacoalhando para eu poder entender que aquilo ali não é uma necessidade apenas, é uma especialidade. O que você tem é uma especialidade dentro de você. Você não carrega algo que é necessário para o reino, meu irmão. Você carrega uma especialidade para o reino. Quando Jesus ele chama Pedro, ele não queria provocar em Pedro e dizer para Pedro: você é o melhor. Não. Ele não queria separar Pedro como o melhor dos apóstolos, não.
Jesus queria mostrar através de Pedro que existia uma especialidade em todos aqueles que ele andava. Todos aqueles que carregavam o coração de Deus, era alguém que Deus estava perto e queria mais perto. Abre a tua Bíblia em João no capítulo 6, você vai entender melhor isso. É o mesmo tema, é o mesmo trecho. Só que olha o que João fala. Olha o que alguém que está perto de Jesus e que sabia a respeito do coração de Jesus fala. Ah, Jesus, vocês estão aqui? Não. Ele vai falar sobre a multiplicação, mas no verso 25, ele vai falar a respeito de quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar. Olha o que a multidão carrega no coração. Olha a diferença de multidão para discípulo. Vamos lá. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram assim para Jesus: Mestre, quando você chegou aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Os discípulos entregaram para vocês, e depois Jesus vai perguntar para os discípulos: quantos cestos sobraram? 12. Quantos cestos sobraram na segunda multiplicação? 7. Sim ou não? E aí ele continua dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram assim: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, que essa deve ser a pergunta que está no teu coração agora: o que eu preciso então para fazer, para entender o que Deus quer? E Jesus responde: a obra de Deus é esta aqui, ó, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão então. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Meu irmão, o que está acontecendo aqui é uma loucura, porque assim como esses discípulos, nós sentamos e ouvimos todos os dias a respeito da mensagem. E quando eu falo todos os dias, são todos os dias mesmo, porque hoje nós temos a internet nos alimentando, hoje nós temos uma série de lugares que dão para a gente alimento. Nem sempre é o melhor, mas tem. Se eu precisar ouvir de novo, eu posso ouvir de novo. E aqui esses caras, eles estão questionando a Jesus com o mesmo propósito. Se liga, verso 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam assim: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer críticas. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui você começa a perceber que Jesus, ele só estava fazendo aquilo com Pedro, Jesus, ele só estava fazendo aquilo com os discípulos, para saber se eles eram discípulos mesmo. Meu irmão, Jesus, ele nunca vai falar alguma coisa, sem que antes aquilo ali seja
uma pergunta. Tudo que Jesus faz, inclusive as ações de Jesus, são para questionar o nosso coração. Jesus, ele nunca responde uma pergunta com uma resposta. Ele sempre responde com uma outra pergunta. E aqui de novo Jesus está provando o coração daqueles caras para saber se eles estavam mesmo ou se eles não estavam, se eles iam ou se eles não iam, se era eles de fato a quem Deus tinha colocado para Jesus caminhar. Olha só, o texto continua, calma. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. O ensino de Pedro foi andar sobre as águas. O meu talvez seja algo diferente de andar sobre as águas. O seu talvez seja algo totalmente diferente do meu. E ninguém, aliás, e todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, eles vêm a mim. Todas as vezes que você aprende com o Pai, você vai chegar em Jesus. Mateus no capítulo 6, a nossa oração, a oração a qual nós gostamos muito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Aí depois ele, o pão nosso de cada dia, sim ou não? Ele primeiro ensina o que Deus ensinou para ele, e depois ele provisiona a partir daquilo que Deus. Jesus estava fazendo com Pedro exatamente isso, ensinando o que Deus ensinou ele. Por quê? Porque ele foi enviado no mundo para poder resgatar muitos, sim ou não? Ele falou: Pedro, você precisa aprender isso, cara. E depois ele falou assim: porque depois você vai ter uma provisão. Ele mesmo estende a mão e fala para Pedro: vem, eu te seguro. Não tem nada que você esteja fazendo que não seja um aprendizado. E não tem nada desse aprendizado que você esteja sozinho. Nada. E ele continua o texto, e eu preciso ler. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora imagina ele falando isso para a multidão, para os discípulos. Ali não tinham só os 70, ali estavam também os outros que estavam caminhando com ele. Eu imagino que pelo menos os 120, que eram os que caminhavam com ele, que eram parte da multidão, representantes da multidão, e os discípulos. Só que o texto continua. E na dificuldade, meu irmão, quando você não entende uma coisa, o que você faz? Não está mais comigo. Quando não bate com aquilo que você quer, ou do jeito que você imagina, isso não serve para mim.
Porque na verdade a palavra é uma palavra de confronto. A palavra ela é sempre uma palavra de confronto. Por quê? Porque a nossa carne ela está vertida naquilo que Eva e Adão fez. O tempo todo. Se você me dizer hoje, não, eu sou crente, crente, crente. Eu não consigo. Eu conheço um monte que pregavam muito no altar sobre santidade. Mas eu conheço muitos que hoje eu tenho orado para que eles voltem. Por quê? Porque não é santidade, meu irmão. É santificação. Ah, tudo bem, a palavra fala lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. Joia. Mas o ver a Deus é no último dia. Agora, o que te leva à santidade? G. Santificação. É o processo da santidade. Como é que você se santifica? Todos os dias. Da mesma forma que você toma banho todos os dias. Da mesma forma que você escova o dente todos os dias. Da mesma forma que você faz higienes todos os dias. A santificação é um processo, a qual necessita todos os dias, porque se você for santo, pleno, capaz de acessar o céu, meu irmão, você vai ser puxado. Você não serve para esse mundo. Para esse mundo serve só aqueles que estão em diário arrependimento, se consagrando todos os dias, buscando todos os dias, não uma melhora, mas um equilíbrio. Isso é santificação. A santificação ela vai fazer com que você entenda. Só que os discípulos parecem aqui nesse texto que João, o melhor amigo de Jesus, aquele que recostava o peito, Joãozinho, de Jesus, olha só, ao ouvirem isso, verso 60, muitos dos seus discípulos disseram assim: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Vamos embora. Sabendo que em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Lembra? Jesus desceu para salvar. Agora imagina Jesus subindo. Como é que não ficaria agora os olhos desses caras? Chocados. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É para trazer o ser humano agora para uma outra realidade, para você aprender de fato o que você precisa. Vamos lá, 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu dizendo: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Meu irmão, aquele cara, ele estava ensinando aqueles caras a partir daquilo que ele viu no céu, cara. Ele não pegou lá um coaching e falou assim: olha, que aquele cara falou é bom, vamos aplicar isso, vamos aplicar o PDCA, vamos aplicar aqui algumas formas ou algumas fórmulas que se viu nas empresas para poder crescer, para poder avançar, vamos fazer isso. Jesus quer coração.
Jesus quer coração, meu irmão. Se a gente tiver que adorar Jesus, eu, minha esposa e minha filha, nós vamos fazer, porque Jesus quer o nosso coração. Jesus não quer multidão. Multidão sem transformação é só uma multidão que, se ele precisar orar, ele vai falar assim: deixa eles aí, amanhã eles voltam de novo, porque eles vão estar com fome amanhã, eles vão precisar de pão. Mas o discípulo, ele não está atrás de pão. O discípulo é aquele que já descobriu. O discípulo já sabe onde ele se alimentar. O discípulo já sabe. Ei, na multiplicação dos pães, tinha 5 pães mesmo? Na primeira, vai. Não vamos falar da segunda ainda não, só na primeira. Tinha 5 pães mesmo? 5 pães é suficiente para alimentar 5.000 homens? Sim ou não? Vamos lá, me ajuda. 5 pães é suficiente? Só que o que eles não sabiam é que tinham 6 pães lá. Um pão era o que multiplicava tudo que eles precisavam, cara. Tem 5. A gente não precisava nem desses 5, só desse um já ia dar pano para manga. Mas tá bom, pega aí. Porque na verdade, se você ler o texto, foi um menino que deu o pão. E meu irmão, Jesus ama trabalhar com criança. Ele olha e fala assim: vem para mim as crianças, sabe por quê? Porque as crianças não estão nem aí para visualização. Eles não querem nem saber disso aqui, ó. Criança só quer fazer e pronto. A Yasmin, ela não quer saber se vai ter pão amanhã. Ela vai querer e pronto. Criança, ela só vai ansiar, só vai desejar. A Zoe só vai ansiar. Amanhã ela não quer saber se tem ou não tem. Ela vai querer sentar na mesa. E ela não sabe se está paga ou não está paga as contas. É capaz dela ir lá para a mesa, pegar o copinho dela, sentar à mesa e ficar esperando. Papai, vamos comer. Mas filha, não tem pão hoje. Papai, vamos comer. Ela nem entende isso. Jesus, ele está captando pessoas que o adorem nessa medida. Jesus, ele está buscando discípulos. Discípulos não são aqueles que fazem o que Jesus mandou. Discípulos são aqueles que fazem o que Jesus faz. Discípulos fazem o que Jesus faz. Ah, mas eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar. Você precisa se alimentar mais da Bíblia, porque a Bíblia fala o que Jesus faz. Por isso que eu não acredito em liturgia de um culto. Eu não acredito numa liturgia de uma igreja, apesar de estar em uma. A Bíblia fala que eu preciso estar em uma, porque eu preciso viver em comunidade. Porque se não tivesse isso aqui, certamente agora eu e minha esposa estaríamos numa outra igreja sentado ouvindo, não teríamos problema algum disso. Mas nós estaríamos numa comunidade. Porque é na comunidade que nós somos medidos. É na comunidade que Jesus sabe se eu sou discípulo ou se eu sou multidão. É num movimento como esse que Jesus vai saber quem eu sou. E você pode agora saber se você é discípulo ou multidão. O que você entregou revela quem você é. Não é o que você recebeu. O que a gente recebeu não revela quem a gente é. Na verdade, o que a gente recebeu tira da gente quem nós deveríamos ser. Você quer conhecer alguém? Já ouviu esse trecho? Por algum coaching por aí, eles vão me processar, não tem problema. Dá poder para ele. Uau!
Jesus quer coração, cara. O que vocês fizeram semana passada, descendo aquelas águas, não foi porque os pais de vocês pediram, foi porque eles oraram ao Deus que faz todas as coisas. Eles foram Pedro, eles só saíram do barco e pisaram na água. Só que quando eles afundaram, quando eles começaram a afundar de verdade, porque até agora eles estavam andando sobre as águas, só isso. E é maravilhoso andar sobre as águas, não é, Dani? Não é, Karen? Né, Karen? Andar sobre as águas é maravilhoso, cara. Só que mais maravilhoso ainda é afundar nelas, cara. Como eu queria ter mais tempo para falar de Ezequiel, capítulo 37 aqui agora. Para falar que as águas que molham só os pés, elas não te levam a lugar nenhum. Ah, mas eu não sei nadar, Rodolfo. Deixa eu te falar, cara. Aquele que criou as águas, ele nunca vai deixar você afundar. Jesus não é a religião, cara. Jesus, ele não vai deixar você se afundar. Pelo contrário, no momento que você estiver afundando, ele vai falar assim: vem cá que eu te ajudo. Mas é necessário que você aprofunde as águas. É necessário que você acesse níveis mais profundos em Jesus. Um discípulo, ele nunca vai ser reconhecido pela sua grandeza. Não é o quanto você sabe, cara. Não é o quanto você sabe da Bíblia que te faz mais santo. É o quanto você pratica ela. É o quanto você abre o teu coração. É o quanto Jesus, ele acessa o teu coração e te rasga e revela você para você mesmo, e mostra quem você é para você mesmo. Meu irmão, você pode esconder isso de qualquer pessoa, mas você não pode esconder o seu coração do Espírito Santo. Você pode esconder os seus valores aí internamente, mas só Jesus sabe exatamente qual é, quanto tem, o que é. Quando você entrega a tua vida para Jesus, cara, você pode continuar sendo multidão, só que você pode ter certeza que Ele morreu para te transformar em um discípulo. Alguém pode ter ferido os princípios, alguém pode ter destruído as suas emoções, pode até ter sido numa igreja, pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, pode ter sido um relacionamento, pode ter sido o que for, pode ter sido a religião, só que elas nunca serão maiores de quem Jesus é. Essas pessoas, essas coisas, elas nunca superarão quem Jesus é, cara. Eu vejo corações aqui hoje que já tentaram ser discípulos, mas foram roubados. Alguém acessou o seu interior aí, te maltratou, cara. Alguém te falou: entra nessas águas aqui, você entrou e se afundou e ninguém te ajudou. Só que Jesus, ele nunca vai fazer aquilo que ele não é capaz de recompensar. Quando Jesus, ele te chama para uma missão, ele já preparou o sustento dela. Por isso que o próprio Pedro, que ele tanto ensinou, ele disse para Pedro, ele fala assim: Pedro, não adianta você falar que não vai me trair, você vai, só que esse não é o problema não, aí é por minha conta, aí eu que estou dizendo, porque entendendo o que Jesus estava falando, ele estava querendo dizer para Pedro assim: Pedro, trair não é um problema, cara, me trair não é um problema, eu sei que isso vai ter que acontecer, para revelar aquilo que está no teu coração. Só que deixa eu te falar, para ser discípulo,
É necessário você crescer, cara. É você se desenvolver, cara. Pedro, erra até quando der. Erra enquanto você é multidão, Pedro. Porque vai chegar uma hora que você vai ser revelado na multidão. Meu irmão, Deus está revelando pessoas aqui hoje. Talvez você tenha desejado se esconder no meio da multidão, mas Jesus te encontrou hoje. Jesus te achou hoje, cara. Então Pedro, o mesmo Pedro, que teve a moral de contar quantos peixes ele conseguiu contar. Contou lá 153 grandes peixes. O mesmo Pedro tinha sido moldado por Jesus, agora em Atos, no capítulo 1, já não consegue mais ser o mesmo Pedro de antes. Já não consegue mais ser quem ele era. Agora ele passa a ser transformado por Jesus. Agora não é mais andar sobre as águas, agora não é mais sobre as águas. Agora é sobre as águas que afundaram Pedro. Agora Pedro estava afundado no propósito, meu irmão. Agora Pedro estava afundado no propósito, meu irmão. Permita Deus te afundar no propósito. Permita Deus te afundar no propósito hoje. Deixa Deus te afundar no propósito hoje. Deixa Deus te afundar no propósito hoje. Deixa Ele te encaixar no propósito agora. Agora você não é mais multidão. Feche seus olhos. Agora você e Ele. Agora você e Ele. Agora é você e Ele. Deixa Ele te afundar no propósito agora. Você não é multidão. Você não é multidão. Se você está aqui hoje, você não é multidão. Essas crianças, elas já não são mais multidão. Eu e você, nós não somos mais multidão. Você depende das águas de baixo. Quando você é discípulo, você depende das águas de cima. Para Elias foi assim. Para Salomão foi assim. Olha o que Salomão vai falar. Eclesiastes 11: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso é no início. Agora reparta ele com o que você tem, com 7, com 8, pois você não sabe a desgraça que pode cair sobre a terra. Agora, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar que cair, ela ficará. Isso, Salomão, ele está querendo exemplificar que as águas de baixo, elas servem para a multidão, para alimentar multidões. Mas as águas que vêm do alto, elas vêm para banhar aqueles rios, elas vêm para encher aqueles rios. Nós fomos chamados para encher, nós fomos chamados para encher a terra, nós fomos chamados para encher a terra. Aquilo que você carrega é o que as pessoas estão precisando. Aquilo que você carrega, João, é o que as pessoas estão precisando. Aquilo que você carrega, Manu, é o que as pessoas estão precisando. Aquilo que você carrega, Julião, é o que as pessoas estão precisando. Aquilo que você carrega, Simone, é o que as pessoas estão precisando.
Não retenha aquilo que as pessoas estão precisando nas suas mãos. Você é uma voz aqui, Giovana. Não retenha, não retenha, não retenha. Não retenha. Não retenha, não retenha. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Hoje é noite de ceia e a gente vai fazer isso. Jesus está nos chamando hoje. O tempo de aprendizado ele foi necessário. Passar por aquelas águas. Passar por aqueles ventos. Ser multidão, tudo isso foi sim parte do processo. Só que hoje o Senhor ele está levantando aqui discípulos. O Senhor está levantando nessa sala hoje discípulos. O Senhor está levantando nessa sala discípulos. Nós não somos mais multidão. Nós somos discípulos. Nós somos discípulos. Deixa o Espírito Santo te ministrar aí enquanto essa canção. Parece ser doloroso, mas não é. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos.
Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro Sim, que foi Jesus. morto, mas ressuscitou. Sim, Jesus. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Hoje, como sempre, nós partimos o pão aqui. O partir o pão, ele é a revelação daquilo que Jesus ele faz no nosso coração. Ele nos entrega e nos encarrega a um tempo de dividir, de compartilhar, de multiplicar aquilo que Ele tem nos dado. Por isso, nessa casa, nós temos a ideia comum que vem de Jesus, de partir o pão, para que ele possa ser compartilhado. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por esses elementos, que são, Senhor Jesus, o nosso coração sendo depositado aqui. Obrigado, Jesus, porque antes nós fazíamos isso com 15, 20 cálices, e hoje já vendo aqui, já nem cabe mais. São tão poucos dias e tantas coisas acontecendo, as quais o Senhor é quem se encarrega de falar com os teus, de convocar os teus discípulos, e no dia que é necessário, o Senhor também dispensa a multidão para falar com eles. Nós queremos te agradecer, Pai, e te louvar por esse pão que representa o teu corpo, e esse suco de uva que representa o teu sangue, que foi dado por nós. Pode entregar.
Todo mundo pegou um pãozinho, todo mundo pegou um cálice. Eu quero te fazer esse convite, independente se você está nos visitando, independente de qualquer coisa. Jesus morreu por todos, amém? Não existe distinção de pessoas. Jesus morreu por todos. Então, se você está aqui hoje, você é nosso convidado. Você é nossa convidada para essa mesa. Eles terminaram. Só a palavra fala para esperar uns aos outros. Que todo mundo esteja com os seus. Vem pra cá, já traz a criançada pra cá, que já tiver finalizado, não? É, que eles são a milhão, mas tudo bem. Já veio 1, 2. Ah, eles estão vindo, ó. Deixa eles. É deles. Terminaram ou não? Todo mundo aí dentro? Todo mundo aqui fora? Todo mundo pegou? Pegou aí? Pegou aí, né? Cadê o Alex? Pegou, Alex? Pegou, Alex? Amém? Se você conhece alguém, ou se você é da família de alguém que não está aqui hoje, depois ministra o teu esposo, ministra a tua esposa, ministra as pessoas que são da casa com você. A ceia, muitas igrejas, elas levam a ceia como se fosse algo que se você faz, ainda que você esteja com algum problema, você está com um problemaço, né? Então eu não faço para não me sujar mais, para não ter mais problema com Deus. Não, na verdade, essa é uma forma de você se redimir com Ele. Então que você faça a ceia com os seus. Se você quiser fazer todos os dias, você pode fazer todos os dias. Se você quiser fazer com a tua família uma vez por semana, faça uma vez. Aqui a gente só faz uma vez por mês por conta da nossa logística. Mas o correto é que você faça em memória de Jesus até que Ele venha. Amém? Então que você faça isso, que você chame essa responsa. Em nome de Jesus, amém? Levante seu pãozinho aí. Esse pão aqui foi nos dado em memória daquele que rendeu as nossas vidas, que resgatou as nossas vidas. Que esse seja um acontecimento diário para uma relação, para um relacionamento entre você e Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, amém? Pai, nós colocamos esse alimento aqui, esse elemento, esse pão, que ele representa para nós, o teu corpo, é uma memória, Senhor, é um rito que nós cumprimos, pedindo para que o Senhor esteja conosco todos os dias até a sua volta. Por isso nós fazemos isso, Pai, em memória de Ti. Nós fazemos isso para que em nós seja celebrado a vida, para que em nós, na nossa humanidade, seja também, Senhor Jesus, resgatado a vida, a unidade daquilo que o Senhor depositou, Pai, sobre o homem que pecou, mas depois depositou sobre Jesus, que carrega a humanidade e também, Senhor Jesus, a vida eterna. Nós te pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor esteja conosco, através dessa simbologia. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Podemos comer. Já tomou o teu suco? Segura aí, hein? Levanta o teu suco aí. Esse é um elemento que representa o sangue que foi dado por cada um de nós, para que nós tenhamos uma visão não mais
periférica, mas uma visão ampla de como Jesus vê. Que o sangue que revela a vida e que nos traz a realidade de um reino que já está nessa terra, seja para nós a remissão dos pecados, a lavagem das impurezas, seja para nós um sinal da glória de Deus sobre as nossas vidas, e a nossa carne mortal receba aquilo tudo que nós mais precisamos, o principal nutriente: ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, esse cálice, que é o sangue, que é a nova e eterna aliança. Nós Te pedimos, Pai, que nós possamos ser aqueles que resgatarão a muitos, não apenas pelo Teu favor, mas porque nós desejamos ser os Seus discípulos. Em nome de Jesus, tomemos. Você pode celebrar Jesus, coloca o teu copinho aí em qualquer lugar e celebrar Jesus por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para celebrar, Senhor Jesus, com dignidade a Tua oferta, o Teu valor, o Teu resgate, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos aos céus. Que a graça, a paz, o Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a sua vida, afirmando os teus passos e firmando, assinando pela tua vida. Que o Senhor, Ele promova dentro de você uma nova condição, uma nova forma de se enxergar e de valorizar tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele continuará fazendo por você. Que você tenha uma semana de bênçãos, uma semana regada de vitórias, e que o Senhor, Ele esteja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém? E amém. Dá mais uma forte salva de palmas a Jesus. Márcio. O Márcio está completando mais um ano, vem cá. Vamos só orar por ele. O Daniel não veio, nem o Fábio. Tem mais alguém que fez aniversário esses dias? Tem, não? Sim, não, sim. Tem mais ninguém que fez aniversário, não? Fez esse bolo, a Gabi? Vamos orar pelo Márcio, e aí a gente já canta um parabéns aqui, amém? Glória a Deus. Pai, nós apresentamos a vida do Márcio diante do Teu altar, declarando, Senhor Jesus, as Suas bênçãos, Pai, sobre ele, recalcada, sem medida e transbordante. Seja, Senhor Jesus, como a Tua porção, Pai, a 30, 60 e 100, que é o processo, o propósito, Senhor Jesus, e a promessa. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor resgate, Pai, os sonhos, todos os valores, tudo aquilo que foi condensado no coração do Márcio, Pai, para que ele seja, Senhor Jesus, agora agraciado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor e só o Senhor pode dar. Nós, como igreja, Senhor Jesus, nós apresentamos a vida dele a Ti e declaramos o nosso amor, Pai, por ele, por todos aqueles que fizeram aniversariaram durante esses dias, Daniel, Fábio e outros, Pai, que não puderam estar aqui, mas nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, declarando, Senhor Jesus, como igreja, o quanto nós os amamos, o quanto nós estimamos e o quanto nós, Pai, profetizamos para que eles venham viver bênçãos sem medidas, regadas pelo Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus, amém? E amém. Graças a Deus. Parabéns. 0 anos. Vai. E o parabéns. Parabéns. Você, essa data querida, muitas vezes
um abraço em 2, 3 que está aí do teu lado, principalmente alguém que você nunca viu aqui. Pega essa pessoa e dá um abraço nela, amém? Em nome de Jesus, beijo no coração. Glória a Deus.